Boa noite, gente. Meu nome é Márcio Lázaro. Estamos aqui começando o Registro Olímpico. Vão ser 4 programas aqui que eu chamei 4 pessoas muito especiais para a gente debater o legado e o olhar olímpico, né? A gente vai falar de competições, né? Dos esportes em si, mas tentar abordar mais a parte social das Olimpíadas e falar um pouco sobre Tóquio 2020, né? Ficou para 2021, mas vai ter, não vai ter, como será, enfim, todos os programas vão ter temáticas. Hoje a gente vai falar sobre esportes coletivos. Talvez tenhamos uma participação especial ao longo do programa, que a gente não vai anunciar, porque se acontecer é uma surpresa, será uma surpresa. E é isso. Vou colocar aqui a abertura e espero que a gente se divirta aí nessa. Vou começar aqui a agradecer as páginas Esporte e Exercício e Esportes Mais. A gente está transmitindo nessas páginas, no Facebook, no canal do Euclésio. Quem estiver assistindo, já tem um pessoal assistindo aqui, vou pedir para a gente para curtir aqui embaixo, né? Tanto na página do Face quanto no canal do YouTube. Quem não assistiu ao vivo, o programa ele vai ficar aí, né? Para quem gravado nessas páginas. Então é isso. Hoje a gente vai falar um pouco de esportes coletivos, cada uma dessas figuras que eu convidei vai trazer o esporte predileto, mas hoje a gente está aqui para se divertir e para tornar essa pandemia menos desgastante, né? Começar aqui com o cara, narrador da TV Cultura, o cara narra tudo, gente, o cara narra badminton, o cara narra salto com vara. Boa noite, Gil. O que representa para você aí as Olimpíadas na sua apresentação aí? Fala, Márcio Lázaro, abraço para você, para os amigos que estão ligados com a gente. Pois é, rapaz, as Olimpíadas, para mim, os Jogos Olímpicos, para mim, é fantástico. Eu gosto muito de acompanhar, porque são os melhores atletas do mundo que estão em ação, e a gente fica feliz demais em ver o desenvolvimento desse evento, que cresce cada dia, e a gente tá na expectativa para ver como vai ser os Jogos em Tóquio neste ano, né? A gente teve esse evento sendo adiado em virtude da Covid. Vamos ver como é que vai ser nesses Jogos Olímpicos, que tem tudo para ser um negócio bem curioso. E hoje a gente vai brincar um pouquinho aí com a história dos Jogos, que eu tenho certeza que todo mundo vai curtir. Legal, bom, Gil, da introdução. Bom, vou convidar aqui o cara, eu faço um projeto chamado Fute Encontro. Fernando Serra participou da última edição presencial do projeto, da Foi. última, no longínquo fevereiro de 2020, não, janeiro de 2020. Fernando Serra, dê seu boa noite. Fernando é dos negócios, gente. Fernando não trabalha com esporte. Fernando é da grana. Olha, preço que tiver de grana é com o Fernando. Fernando, o que representa as Olimpíadas para você? As Olimpíadas, ela representa para mim é o evento mais legal esportivo assim que eu acho. Sempre fui fã de Olimpíadas, sempre pesquisei. Me lembro desde a Olimpíada de Atlanta, que foi a primeira que eu vi, que tinha aquelas bolinhas da Coca-Cola. Muito legal também. Lembro da Olimpíada agora de acompanhar mesmo foi a Olimpíada de Sydney. Lembro também da prata do Brasil, do revezamento, que foi a nossa prata dourada, né, que todo mundo fala, aquilo me emocionou bastante, como a gente estava falando antes aqui, eu e o Márcio.
Mas assim, o Olimpíada assim é o evento, é o maior evento do esporte, assim, em geral. É isso aí. Bom, vou convidar agora outro cara que ia muito nos eventos presenciais do Fute Encontro. Eu não sabia disso que ele vai explicar daqui a pouco, que tentou educação física, alguma coisa assim, corrija se eu estiver errado. E o Guilherme estava assim, não foi fácil, porque ele estava meio assim de participar, mas a gente é corintiano, a gente é da raça. Estamos aqui com o Guilherme, que é um cara extremamente inteligente, que representa as Olimpíadas aí, Gui, para você. Pô, obrigado pela oportunidade, pelo convite. Eu não sei o quanto eu vou conseguir corresponder à expectativa, ainda mais estando nesse contexto com o pessoal fera, mas espero contribuir de alguma maneira. Cara, Olimpíada é assim, imagina um ambiente com um monte de super-herói humano, é a Vila Olímpica, são os Jogos Olímpicos, são seres humanos com superpoderes, são pessoas enormes, fortes, que pulam, que de fato têm superpoderes. Então, tem esse impacto lúdico no desenvolvimento humano até, porque o esporte está presente no nosso cotidiano sempre. Querendo ou não, acaba sendo até uma unanimidade, né? O esporte é bom por todos os motivos, né? E a Olimpíada reúne pessoas para torcer, para identificação com o teu próximo, na direção de uma bandeira. O tema de hoje é esporte coletivo, tem a ver com uma questão coletiva, comunitária, pátria. Então, é um evento esportivo extremamente impactante, impacta muito no desenvolvimento individual, coletivo, enfim. Muito bom, essa foi a entrada do Gui. Para encerrar, o cara da página Esportes e Exercícios, ele é do esporte, é professor de educação física, né, Marcelo? Dá seu boa noite e o que representa aí as Olimpíadas para você. Ele é um cara dos jogos, né? E assim, procurando na internet, isso é uma crítica, eu acho, para a gente não tem páginas voltadas para os Jogos Olímpicos. A gente tem pouquíssimas plataformas preocupadas com a competição, né? Boa noite, Marcelo. Boa noite, Márcio, boa noite a todo mundo que está aqui com a gente hoje, para a gente se divertir, brincar um pouquinho. Queria agradecer primeiro o convite, né? E realmente é isso que você falou, as Olimpíadas, realmente os Jogos Olímpicos tem muita pouca página que está trabalhando em cima disso. E eu tenho um acompanhamento com os Jogos Olímpicos, até antes do nosso companheiro aí, que falou Atlanta, eu acompanho já desde 92, lá em Barcelona, né, que ficou marcado aquela pira sendo acendida com a flecha, né? Então eu varava de madrugada, sempre que eu posso eu acompanho, que o esporte ele é global, não é? A gente que acaba segregando ele em modalidades, mas quando você é um atleta vencedor, eu acho que não tem emoção maior do que aquele choro da medalha, sabe? O choro da superação, nem o da medalha. Como no clipe de abertura aí tinha aquela atleta atravessando a linha de chegada toda desidratada, toda com dificuldade, aquilo é a superação, aquilo que é o espírito olímpico, né? E aí na nossa página Esportes e Exercícios a gente procura colocar o esporte olímpico em evidência, justamente é o que está faltando. Legal. Bom, pessoal, vou pedir para vocês curtirem novamente, quem está assistindo aí, agradecer. Quer falar, Gui? Não, só um segundo, porque a trilha da abertura foi sensacional a versão, cara. Eu não conhecia, desculpa eu ter deixado passar na apresentação, mas a trilha foi sensacional. Deu uma travadinha aqui para mim, mas deu aquele punch muito da hora. Depois tu me passa. We Are the Champions, né, do Queen. Mas a versão não foi a do Queen, né? Então, eu não coloquei a do Queen porque senão a gente ia sofrer com direitos autorais. Eu burlei aí os algoritmos. Fernando, a primeira pergunta é para você, ainda não é o jogo, é só as instruções iniciais. A sua parte pessoal, cara, você trabalha melhor em grupo ou sozinho, cara? Porque isso é extremamente... O esporte individual, o esporte em grupo, ele traz muito isso, né? Você rende mais sozinho ou em grupo, Fernando? Em grupo, com certeza, né? Tá no trabalho numa seguradora de vida e previdência e trabalho à distância, né? E tem muita colaboração, né? Então eu trabalho melhor em grupo,
sempre trabalhei melhor em grupo. E também gosto de esportes coletivos, porque acho que esporte individual é um pouco meio chato, assim. Mas sempre trabalho melhor em grupo. Legal. Eu sou o cara que eu trabalho melhor individual. Isso é interessante a gente ter esses contrapontos aí ao longo do programa. Vou mandar a primeira reflexão aí para o Gil. É mais emocionante a batalha do grupo ou individual? Está dentro da pergunta, dessa primeira pergunta. E aí, Gil, o que você pode falar dessa luta que o atleta tem com o seu próprio corpo, individualmente ou coletivamente? Queria que você falasse aí sobre. Olha, eu acho que individualmente acaba sendo mais emocionante, né? Porque no grupo ali você acaba tendo alguém que você pode contar, né? Acho que a parte individual, por ser algo mais... a pessoa tem que estar mais preparada psicologicamente, isso aí acaba fazendo com que, de fato, o cansaço até físico e mental seja maior quando a disputa é individual. Legal, vocês estão muito sucintos, hein? Eu vou passar o Guilherme, que é um cara... Eu vou passar a segunda pergunta também para você, Guilherme. E aí? Você é um cara que trabalha melhor sozinho? Como é que é? Cara, eu não sei te dizer, eu não sei fazer essa avaliação do que é melhor, não. Eu tenho uma necessidade, muitas vezes, dependendo do contexto, de ficar sozinho. Mas, ao mesmo tempo, eu me sinto potencializador na oportunidade de trabalhar em grupo. Então, eu acho que o impacto do trabalho em grupo, quando eu estou no grupo, eu acho que o impacto geralmente é mais significativo do que quando eu estou sozinho. Muito bom. Agora a reflexão aí do Gui. Ô Gui, as novas gerações, aí você que é um cara muito analítico, você acha que elas se relacionam? Porque a Copa do Mundo a gente sabe que é um case muito maior, né? A gente morando no Brasil, a gente sabe que a Copa do Mundo é um evento muito maior para o país do que para as Olimpíadas, apesar de eu achar que as Olimpíadas para o esporte é um evento muito mais significativo. Mas eu queria que você falasse dessas novas gerações, como na sua análise, como elas se relacionam com os Jogos Olímpicos, né? Porque futebol a gente vê, né? Futebol, vôlei e tal, mas que os Jogos Olímpicos é muito amplo, né? Queria que você falasse sobre. Cara, eu acho assim, a gente está vivendo um momento muito, né, peculiar e complexo, que vai afetar muito o que vai acontecer daqui para frente. A gente não sabe nem como, porque se a molecadinha mais nova está crescendo numa velocidade de raciocínio, com tecnologia, com jogos de todos os jeitos e tal, a gente já não sabia como isso ia impactar. Agora, nesse contexto de que eles tiveram que ficar 1 ano em casa, sem esse convívio social da mesma forma, ao mesmo tempo, jogando muito online, com a molecada da classe, e conhecendo gente, se relacionando e tal. Assim, eu acho que é uma dinâmica de se relacionar socialmente muito diferente. Acho que existe uma dificuldade de fazer uma observação de como algumas coisas impactarão socialmente em relação a isso. Mas da mesma maneira que antigamente você ficava muito mais tempo preso na televisão, hoje, por conta da diversidade de conteúdo, eu acredito que, em alguns casos específicos, quando o jovem é incentivado a consumir determinado esporte, de alguma forma, independente de como ele consome aquilo, às vezes até de maneira indireta, através de ser estimulado a consumir conteúdo de marcas, por exemplo. Mas se ele tiver esse estímulo direto, eu acho que isso consegue despertar o interesse por uma modalidade específica. Agora, os jogos em si, como quase tudo, acaba perdendo um pouco da intensidade, da força, inclusive porque a molecada mais nova não consegue assistir, por exemplo, um jogo de futebol inteiro, né? Tem essa nossa dificuldade de dar atenção por tanto tempo mais às produções, aos conteúdos. Então, eu não sei, seria muito difícil eu fazer uma projeção de como isso impacta no consumo e na prática de esportes olímpicos. Porque eu acho que é um fluxo muito, muito complexo
ainda mais levando em conta esse momento, passando por uma pandemia já há tanto tempo. Maria Lúcia e Celso, agradecer, estão assistindo, a Júlia, minha parceira, o Samuel, o Euclésio aqui, falando Bolt ou Phelps, enfim. A última análise aí, Marcelo, eu queria que você falasse o saldo esportivo e social das Olimpíadas do Rio. Mandei essa bomba aí no seu colo. E que bomba você me mandou, hein, Marcelo? Porque é um assunto meio polêmico. Complexo. Daí, complexo. Porque o que acontece? É legal quando a gente tem próximo da gente referências, né? Aqui no Brasil, a gente é meio carente de referência fora o futebol. A gente não tem muita exposição de atletas de ponta para a criançada, como ele mesmo disse agora, o Gui mesmo falou, não tem essa referência. Então, as Olimpíadas foi um marco, porque você tinha aqui do seu lado atletas de alto nível do mundo todo, né? Então, não sei quando vai acontecer isso de novo. Foi a primeira vez que veio as Olimpíadas para o país da América do Sul. Então, é bastante importante isso. Ao mesmo tempo, a gente acaba caindo na questão econômica, né? Que a gente sabe que o dinheiro que foi investido ali foi um dinheiro que com certeza passou daquilo que poderia ter sido gasto. Existem os arranjos comerciais que acabam trazendo mais público, que acabam trazendo uma estrutura melhor. Só que quando acabaram os jogos, muitas dessas estruturas foram desmontadas ou abandonadas, né? Então o legado mesmo, ele acaba ficando um pouco corrompido por causa disso. Mas não tirando o mérito dos jogos, porque os jogos são de essencial necessidade. Né? Esse ano mesmo a gente vai ter os jogos do ano passado. Esse ano a gente vai ter os jogos do ano passado, porque não dá para ficar sem, né? Comercialmente, culturalmente, enfim. E foram as únicas competições que pararam guerras, né? Então a gente tem que estar sempre incentivando esse tipo de atividade e dando espelho para todo mundo. Legal. Bom, antes aqui de cada um falar do seu esporte predileto, tem uma... Eu, particularmente, não curto muito esses vídeos, principalmente do Bernardinho, do José Roberto Guimarães, mas eu vou colocar aqui, porque a coisa do esporte está muito atrelada a essa coisa da motivação, né? Então, eu vou colocar aqui um vídeo rapidinho para a gente comentar sobre. Porque em algum lugar do mundo, alguém vai estar fazendo tanto quanto ou mais. Não tenha dúvida. Quem quer ganhar, quem quer fazer, quem quer chegar, vai no limite. E vocês não esperem. Mas é verdade. Não esperem, não façam o que só as pessoas esperam que vocês façam. Faça além, faça mais, busque mais, se aprimore mais, estude mais, tente mais. Não pode ser só aquilo. Não é o suficiente. E essa também, pelo que eu vi aqui no começo da convenção, é a mentalidade da empresa. Eu não preciso aqui estar ensinando ninguém. Mas esse é o comprometimento que vocês têm que ter e que eu tenho que ter. Faça sempre mais. Bom, Gil, queria que você falasse aí sobre essa coisa essa coisa do atleta chegar no máximo, né? No futebol, a gente tem muitos exemplos de jogadores com muita capacidade, mas o cara não chega também por conta dessa coisa de não querer se provar. E, ao mesmo tempo, a gente tem atletas que não têm um nível técnico tão alto, mas se dedicam, treinam. Então, queria que você falasse um pouco sobre o que o José Roberto Guimarães falou, e a Camila aqui está falando que o Fernando está muito lindo. Fala aí, Gil. Então, a gente teve um exemplo, claro, ontem, né, na Superliga masculina, né, que nós tivemos ontem uma classificação histórica do vôlei 1 em Itapetininga. A equipe eliminou o Sada Cruzeiro, que era o favorito, o melhor time da primeira fase e tudo mais. Foi um cruzamento do primeiro contra o oitavo, e com certeza a equipe do vôlei 1 Itapetininga passou do limite, né? Eles chegaram ao limite e conseguiram dar um pouco mais, e aí fez com que a equipe fizesse esse resultado histórico, esse resultado fantástico. O Cruzeiro perdeu o primeiro jogo por 3-0 e ontem estava vencendo por 2-7-0. Então, com certeza, o nosso amigo Pedro Errara, o Peu, chegou nos caras e falou: olha, se você chegar no limite, vamos dar um pouquinho mais para conseguir virar esse jogo. E eles conseguiram a virada, que foi histórica, e o time eliminou o Sada Cruzeiro da Superliga. E hoje tivemos outra virada também. O time do América venceu o Taubaté depois de perder por 2-7-0, virou 3-2, empatou a série. Então, a gente vê muito isso, né? As equipes, assim, pode não ter a mesma qualidade, mas na hora
da parte física, eles conseguem ir até o limite e aí igualam-se no nível com o adversário e aí conseguem o resultado final ser bom para o seu lado. Ô Gui, queria que você comentasse também, já pegasse aí a outra bomba que a Júlia está perguntando aqui, se a gente acha que a delegação brasileira aceita os jogos diante do... Eu não sei também como é que está isso, tá? Mas queria que você falasse antes aí desse discurso do José Roberto, Gui. Deixa eu só, senão depois eu esqueço da pergunta dela. Eu acho que por enquanto não dá para a gente afirmar nada. Acho que se as coisas continuarem assim, certamente teremos problemas. Assim, a gente está sendo muito mal visto. Então, a não ser que role um isolamento, que não lembro que modalidade foi agora, que estão fazendo já para passar um período anterior em Portugal, para se isolar, mas isso era uma coisa que tinham pensado antes dessa onda mais forte que veio agora. Então, acho que é uma incógnita, muita coisa ainda vai acontecer para ficar exercitando previsão, seria só especulação. E quanto ao vídeo, eu acho que eu consegui assistir tudo, né? Estava falando da parte do ânimo, de ser mais, de dar mais de si para conquistar. Hoje à tarde eu estava conversando com um camarada, um cara que ficou meu camarada durante a pandemia por interações, o Vini da Esportix, e a gente estava falando justamente disso, do quanto o atleta, que a gente estava comentando sobre, de repente, no ambiente de trabalho, você ter do seu lado, sem uma função específica, só o fato de você ter a possibilidade de repente, estar trabalhando numa equipe e ter um medalhista olímpico do seu lado. O que é a luz, a evolução humana desse cidadão que conseguiu ser um medalhista olímpico? Ele é ele é um ser humano de altíssimo desempenho em zilhões de aspectos que quem não está ali não sabe. Ele tem uma inteligência diferenciada num nível que tem um reconhecimento social também diferenciadíssimo, porque muitas vezes o atleta não tem esse reconhecimento, mas no caso de um medalhista olímpico, é para calar a boca de quem possa contestar, né, formas de vida, enfim. Então, certamente, nós somos a integralidade do ser, né? Não existe o grande preparo apenas físico. A gente não toma uma decisão de maneira que não seja integral. Se eu tiver com fome, vai sofrer uma interferência. Se eu tiver com dor no meu pé, alguma interferência vai ter. Então, assim, nós somos seres integrais. Então, quanto melhor a gente tiver de forma integral, melhora em todos os aspectos. E nesse nível, a pessoa, né, o atleta, ele tem que ter uma bateria diferenciada, assim, uma bateria com uma auréola divina, que eles é que tem que ensinar como que eles fazem para chegar no nível que eles chegam, porque é suportar uma pressão absurda e lidar com os milhões de situações absurdas. Marcelo, eu queria que você falasse sobre esse áudio aí. Pessoal, eu recebi a mensagem aqui da Virna, ela ia participar da live hoje, ela não pôde por conta de compromisso, mas na quinta-feira que vem, que vai ser esportes individuais, a gente vai estar com a Virna. Ela vai falar do contraponto, né? Tudo ótimo, tudo tranquilo. Marcelo, fala sobre o vídeo aí do José Roberto Guimarães. Antes deixa eu só fazer um adendo do que o Gil falou, que é assim, né? Sozinho a gente vai rápido e junto a gente vai mais longe, né? Então, a tônica do esporte é essa. Mas, assim, o que o Zé Roberto ali estava falando, e o Zé Roberto, ele é motivador, assim como o Bernardinho, né? Enfim, os caras que conseguem tirar muito dos atletas, né? E realmente é aquilo, porque o atleta, ele está no máximo dele, ele já está se cobrando, ele já tem cobrança de todo mundo, então ele precisa, às vezes, ouvir uma coisa, nem que seja uma palavra, que empurra ele para frente, sabe? Que dá aquele último gás, aquele último sprint. Então, de suma importância fazer aquilo. É que o americano chama de Green Mile, né? Ou seja, aquela última milha que você tem que correr para você atingir seu objetivo. Do fazer um pouquinho a mais, o mundo corporativo é muito disso, né? Faz um pouquinho a mais do que o seu cliente está pedindo. Então, eu acho de suma importância isso que o Zé Roberto estava falando. Fernando, para fechar aí, você quer dar algum adendo aí
dessa palestra dele? Ah, cara, não tem nem o que falar. José Roberto, tricampeão olímpico, uma vez com masculino e 2 com feminino, né? Não tem nem o que falar. O cara tem propriedade para dizer tudo aquilo, e esse daí é um coaching que vale a pena, né? Porque o cara tem propriedade no que ele fala. Mas eu vou ser sacana com você, ô Fernando. Se você, entre um líder, você prefere o Bernardinho ou o José Roberto Guimarães? Eu acho que o José Roberto Guimarães, ele alivia mais, né? O Bernardinho é aquele cara mais na pressão, assim, sabe? Ele extrai do cara, assim, tipo, no grito, na base da pressão. A pessoa que, tipo, não tem um psicológico bom, ela acaba sucumbindo àquilo, né? Ela acaba... Porque tem pessoas que funcionam na pressão. Tem pessoas que você fala, pressiona ela vai provar pra você que ela tá... Não, ele tá falando que eu não consigo, mas eu consigo sim. Agora tem pessoa que não, tipo aquele cara, jogador chinelinho, né? O cara vai pressionar ele, tá bom. Tipo, tem cara que não vai muito, não vai querer jogar pelo time, né? E acho que é isso, né? Tem cara que funciona muito bem na pressão, mas acho que o pessoal do vôlei funciona bem na pressão, né? Acho que já no futebol não, tem jogador que já não gosta dessa pressão. Bom, tem 2 perguntas aqui que eu vou passar pro Gil e pro Marcelo, que são mais do métier. Pro Gil, eu vou passar essa... Ô Gil, na sua opinião, quem você acha hoje são os principais atletas olímpicos do país, assim? Olha, a gente pode colocar, no caso, a Rafaela Silva, né, que foi campeã na última edição, né, ela que ganhou essa medalha de ouro, né, no judô. A gente pode também lembrar do Thiago Braz, também, que foi medalhista no salto em altura. Além das modalidades, assim como o próprio vôlei mesmo, o vôlei masculino, ele chega também com muita força, o feminino também chega. Eu acho que são ali os principais nomes que a gente pode esperar medalhas. É claro que temos algumas modalidades que a galera corre por fora, e só de ter conseguido a classificação já é um feito. A gente teve o handball masculino na última semana conseguindo a classificação, o feminino já estava lá. Então, acho que essas modalidades a gente pode aguardar, sim, bons resultados, além da natação também, que chega forte. Ô Marcelo, você quer acrescentar dentro? O Jorge que falou bastante do que o Jorge quer saber, mas você quer acrescentar mais alguma coisa, Marcelo? Não, eu acho que essas que o Gil falou são bem vistas, né, para conseguir, eu não digo nem medalha, mas um desempenho bem diferenciado. E eu incluiria aí também o handball masculino e feminino, porque dos últimos anos já tem conseguido grandes resultados, né? O basquete acaba ficando um patamar atrás, porque perdeu alguns jogadores que estavam na NBA, e embora tenha uma nova filosofia de trabalho com Petrovic e tudo mais, mas eu acredito que são esses esportes e o basquete correndo por fora, e talvez o futebol masculino, né? O feminino também, né? Que tem sempre chegado bem nas Olimpíadas. Ia pedir para você também dar uma dentro dessa do Samuel, Marcelo. Ele está perguntando: vocês acreditam que o time de basquete americano, que em 2019 passou o vexame na Copa do Mundo, podem ganhar a medalha de ouro nas Olimpíadas? É sempre favorito, né, eu acho. Né? Sim, não, o Samuel, ele é um atleta nosso lá do projeto que eu tenho na prefeitura em Osasco. A gente tem um projeto lá, o Basquete Total, e já estamos lá 9 anos. O Samuel é um menino que está com a gente já há pelo menos 4 anos, né? E a questão do vexame, não acredito que seja vexame, porque o nível está subindo cada vez mais, né? A NBA está se tornando uma competição multinações. Então, você tem, às vezes, entre os 10 melhores jogadores da temporada, tem 3 estrangeiros, né? E todo mundo se espelha lá. Então, o diferencial deles é a base. Desde a base, eles têm uma filosofia de trabalho impressionante. Então, eu não considero como sendo um vexame. Eu considero que, sim, eles cometeram alguns erros em alguns momentos de alguns jogos, onde eles tiveram dificuldade de atingir o desempenho máximo, que é ser campeão invicto, que para eles é isso que importa, né? Mas eu acredito que não. Legal, gente, a brincadeira é a seguinte: cada um dos 4 aqui vai falar do esporte coletivo que mais gosta, que mais chama a atenção e tal. A gente vai começar com a escolha do Marcelo. É o esporte que o pau come, hein, gente? O pau come. Para quem não tem muita relação, então não é um esporte tão popular assim, mas é um esporte muito, como posso dizer, com uma atenção, né? Enfim, vamos colocar aqui um vídeo. O pau come, hein, bicho? Vamos lá. Ficou com a Dara, para Jéssica. A Jéssica para Samira. E a Samira para dentro do gol do Brasil! 29 e contando.
Brasil não parou no segundo tempo. Esse é o grande mérito. Muito bom. Esse é o ritmo do Brasil. Quem escolheu o handball para assistir se deu muito bem. Terminou o jogo. Terminou o jogo. O Brasil é o primeiro colocado do Grupo A. Não vê ninguém na frente. Esse time brasileiro de handball. Uma campanha quase perfeita. 4 vitórias e uma derrota. O Brasil classificado com louvor. Fazendo bonito demais no torneio olímpico de handball. Parabéns às meninas do Brasil. Lindas. Mandaram bem demais. Pessoal, audiência aqui, agradecer a todo mundo que está assistindo. Pedir para curtir aqui, né, as páginas, etc. Vamos lá, Marcelo, por que você acha o handball um baita de um esporte coletivo? Só para registro, eu vou falar aqui o seguinte: o meu esporte de paixão é o basquete, que eu fui ex-atleta, eu sou técnico e tudo mais, mas como eu quero ouvir o Gil falar Shazam, eu deixei o basquete para ele e eu peguei o handball, tá certo? Então vamos lá. O handball, cara, ele é um esporte que eu considero que ele se assemelha muito ao basquete, né? Embora ele tenha o objetivo de fazer gols, mas ele tem todo jogado com a mão, drible, deslocamento de corpo, trombada, né? Então é um esporte bastante dinâmico, mais dinâmico até que, por exemplo, muito esporte coletivo, como o próprio futebol de campo. E o que eu acho muito interessante no handball é que você não tem que parar para fazer substituição nenhuma. Você tem uma zona de substituição onde você faz a troca, o cara sai, o outro entra e segue o jogo, não para, não perde tempo, e isso mantém o nível do jogo mais alto e muito mais rápido. Então eu acredito que seja um esporte que possa ser copiado, no bom sentido, por algumas outras modalidades que são um pouco mais cadenciadas. Quando eu falei do pau quebra, né, eu vi uma entrevista de um jogador da seleção brasileira, que ele falou que é um jogo muito físico. Para quem é leigo como eu não vi isso, eu vi assim, jogadores assim muito, não distantes um do outro, mas eu não vi tanto choque físico. Mas depois eu fui pegar outras entrevistas e até ver alguns jogos que não são olímpicos também. É um jogo bastante físico, né? Sim. A regra permite isso, né? A regra permite que quando o atleta está no ato do arremesso, você possa travá-lo no tronco. E é uma falta simples, né? Por isso que ele é considerado muito trombador, muita pancadaria, entre aspas. Só que, ao mesmo tempo, você não pode retirar a bola da mão do adversário, é uma das coisas da regra. Você só pode bloquear, coisas que no basquete, por exemplo, você pode ir lá e arrancar a bola da mão dele. Então, você tem essa característica de contato muito mais desenvolvida do que alguns outros esportes, que a regra permite, né? Diferente do basquete, onde você tem muito contato faltoso, que no handball não é nada, segue o jogo. Isso aí, vamos agora para a escolha do Gui. O Gui pegou a escolha mais clássica, ele vai explicar aí, mas vamos lá primeiro mostrar qual é o esporte aí dele. Na frente com 5 jogadores, falta passagem aí no meio campo. Chegou no Roger, ergueu o braço do Philippoussis, os 3 australianos caíram, hein? Philippoussis, Hewitt. Ele ganhou de 7-6-6-3, será o próximo classificação. Lá vem cruzamento, bola para a área. Tocou a bola, chance do Brasil, puxou de bicicleta o Ronaldinho. A bola subiu. Certo, meti na trave. Chegou batendo de primeira, ela pegou caprichosamente na trave. Que coisa incrível. Perde-se gol, furando bola sem goleiro na pequena área. E não entrou ninguém. Segurar essa bola. Ele vem chegando, bateram. Gol! De Camarões. Aos 7h30 do segundo tempo. Nada mais antigo e mais real. 96 foi contra a Nigéria, 2000 foi contra Camarões. Gui, tá na área aí? Ouviu aí, Gui? Gui, tá ouvindo? Fala, Gui. Gui. Bom, enquanto o Gui vai se restabelecer... Acho que ele tá atrasado. Voltei. Agora sim. Então, fala aí por que você escolheu futebol. Voltei? Será que eu voltei mesmo? Voltou.
internet brasileira. É assim que funciona. Bom, enquanto isso, Fernando, fala aí. Você lembra desse jogo aí? Já tinha perdido para a Nigéria em 96, 2000. Você lembra, Fernando? Pô, eu lembro, cara. Esse dia eu tinha ido na várzea lá. Tinha de jogar na várzea. Jogava zagueiro na várzea. Tinha 15 anos. Esse dia foi triste, cara. Tava com o queijo e a faca na mão. E perdeu. Foi uma geração muito... que eu acreditava muito, cara. O Gui acho que voltou aí. Fala aí. Desculpa, a internet tá terrível, tá caindo toda hora, cara. Aí eu nunca sei se é a minha ou a do outro, mas eu já tenho certeza agora que toda hora é a minha, né? Fala aí, Gui, por que você escolheu futebol? Cara, o futebol é incrível, assim, o esporte em si, de uma maneira geral, é incrível, mas o futebol é inexplicavelmente incrível, né? O impacto que o futebol tem na sociedade é inexplicável em várias questões. E a minha relação com o futebol ela é bem peculiar. Eu não consegui ouvir tudo que do handball, que é sensacional. Eu penso muito que os esportes em quadra, eles têm uma dinâmica muito maior. E meu pai foi técnico de futsal, foi atleta de futsal. Vocês estão me ouvindo? Sim. Foi professor de futsal, atleta de futsal, sempre joguei futebol de rua, sempre joguei futebol... Vocês conseguiram me ouvir ou cortou tudo? Não, estamos ouvindo, mas eu vou falar para você. Testa fazer um pouco sem câmera, só, tipo, anula um pouco a câmera, só para ver se a qualidade melhora um pouco da conexão. Isso. Desculpa. Vamos lá. É a minha relação com o futebol mesmo, ao longo da vida. O meu pai foi jogador de futsal, foi técnico de futsal, era professor na universidade de futsal. E eu fui atleta de futsal, meus irmãos foram atletas de futsal, sempre jogando bola na rua e tal. E o futebol ele tem um impacto social inexplicável, né? A gente se apaixona pelo futebol de uma maneira que a gente não consegue nem explicar. Então, o futebol ele desperta sentimento, ele causa um impacto no desporto, na economia, na educação, na maneira da gente ver as coisas, que a gente não tem consciência muitas vezes, só reconhece o tamanho, não que ele seja mais importante do que os outros esportes, porque como esporte não é, mas o impacto que ele gera é imensurável até. Exatamente. Bom, só concluir aí, Fê, você tinha começado a falar que você tinha ido na várzea e tal, só concluir esse fatídico dia Brasil e Camarões. Eu lembro, o que vem na minha cabeça, esse Brasil Camarões, é o Fabiano com a faixa na cabeça, né? A briga do Roger e do Lúcio. Ronaldinho Gaúcho batendo falta lá, fazendo gol. E o Brasil perdendo com... O Camarões estava com 8 em campo, né? Parece que estava com 8 jogadores, né? Se não me engano, né, Gui? 8 jogadores? Eu não lembro, cara, mas acho que era quase isso, 9. cara. 9? Acho que era 9, Acho que era quase isso, cara. E eu lembro que o Luxemburgo ele abriu mão de convocar os 3 jogadores além de 23 anos, né? Acho que isso daí também foi um erro, cara. Todo mundo pedia Romário na época, Romário tava voando no Vasco. E acho que isso foi um erro, cara. Isso tem as complexidades, né? Porque tem muita coisa que envolve. Eu acho que na época, se não me engano, ele entendeu que depois de um grupo conquistar a vaga, ele desfazer o grupo, eu acho que ele entendeu que o time tinha um bom nível e não precisaria desse plus. Mas a gente, né, verdade absoluta, a única verdade é que perdeu. É verdade. E era um grupo enxuto, né? 18 atletas, né? No pré-olímpico acho que foi 22 e na Olimpíada 18. Então um grupo mais reduzido. Então abrir mão de 3 pessoas que estavam no grupo ali faz sentido isso. E as seleções africanas sabem que existe um problema de legislação nesses países que às vezes os jogadores mais velhos são registrados com outra idade, né? Então às vezes você tem vários jogadores com idade já profissional jogando, né? Então o Brasil já tinha jogador aposentado. Isso contra
É um problema extremamente social, né? Então, Sim. é complexo, né? Não é, nossa, tá certo ou tá errado. É extremamente complexo. Não, é um contexto. Bom, vamos agora para a escolha do Fernando. O Fernando escolheu o basquete, né? Mas o Gil vai falar depois da fala dele. Vamos lá, pegar um vídeo aqui, antológico, inclusive. Touch pass to Magic for three. Yes! And the United's the lead. Magic trying the three. And out comes Roger in a 4-on-1. Goes all the way. Roger goes 6'10", 240, but as you saw, but picked up by Ewing. Roger trying to return it. And here's Jordan to the open floor. Unusual to see Patrick Ewing leading the fast break. Does a good job. Gets it to the right man. The best finisher in the league, Michael Jordan. And Michael with a little extra something on this one. Putting the move on Bird. U.S. leading 63-44. Fast break the other way. Yes, that counts. And Magic will go to the line. From the saw that Michael Jordan had the left lane filled. There you just saw Magic cross in front, and then the layup opportunity right against the United States. E aí, Fernando, por que você gosta de basquete? Cara, foi sensacional primeiro essa equipe aí, o Dream Team de 92. Uma das melhores equipes da história do esporte, na minha opinião. Eu sempre joguei, sempre era escolhido por último no futebol, né? Mandavam pro gol, era o mais alto. Aí, uma época, eu desencantei do futebol, né? Aí fui fazer clube, joguei na CM, né? Aí me encantei pelo basquete, né? Era mais alto, então me destacava um pouco mais, né? Aí comecei a saltar melhor, jogava no Ibirapuera. Aí comecei a assistir um pouco de NBA também, acho que passava na Rede TV na época, que tinha os brasileiros lá, tinha o Nenê, o Leandrinho, tinha o Lakers também. Aí eu me interessei por isso, né? Daí fui me interessando por basquete, né? E sempre joguei também no videogame, aprendi as regras no videogame, né? Jogando no videogame aprendi as regras. Jogava o NBA Jam, né? Tem aqueles que era dupla de jogadores, o jogador que tinha a cabeça grande. Aí eu me encantei pro basquete por causa disso. E sempre acompanhei NBA, né? O Brasil ficou fora nessa época, uma época do basquete, né? Acho que voltando só em 2008, se eu não me engano. A Olimpíada de 2008, desde 96, da era do Oscar. Aí teve um intervalo que ficou sem ir para a Olimpíada, o masculino, né? Mas é legal, sempre gostei de basquete. Mais de jogar do que assistir, né? O lance ali do Jordan fazendo as cestas parece tão fácil, né, Gil? Diz aí. Parece fácil, mas não é, viu? Eu tive o prazer de acompanhar aí logo no início da pandemia, né, que o Sport TV ele passou pra gente os jogos da campanha desse time dos Estados Unidos na Olimpíada de 92, e eu fiquei muito curioso em assistir, porque eu não tinha visto os jogos dessa competição. Inclusive, o primeiro jogo, eu só não lembro agora o adversário, mas no primeiro lance já teve sexta. Os caras, na hora que eles ganharam, depois o cara chamou lá fez o bandeja, já sabe o placar, complicando. Então, o basquete é um esporte que tava ficando. Tá dando eco. Alguém sem ser óbvio, tá ligado? Pedir pra todo mundo voltar que tá com eco. A voz do Gil. Começou a dar um eco. Até me atrapalhou. Ô, Marcelo, muta aí, pra ver se é o seu. Não, eu já tô mutado. Tá mutado? Gui, muta aí. Muta aí, Gui. Deixa eu mutar aqui. Todo mundo mudo aí? Ainda tem alguém aí? Muta aí. Aí, ó, acho que agora acabou. Ah, muito bem, tá vendo? Então, agora dá pra falar tudo certinho, né? Porque o eco tava... né? Enfim, então, o basquete é um esporte fantástico. E é engraçado que cada vez que eu narro basquete, eu fico mais colocando na cabeça que o futebol é o mais fácil, porque ali tem muitos detalhes que são marcados ali como faltas. É um esporte que a gente vê lances incríveis. É claro que a NBA é uma coisa e o basquete FIBA é outra, né? A gente vê aí
as competições, a Euroliga, por exemplo, o próprio NBB que eu narro toda semana, né? E é por isso que eu sempre acompanho, não só nas Olimpíadas, mas também em campeonatos mundiais, para poder ver como chegam essas equipes, né? E é muito bacana a força que a NBA hoje passa para as seleções internacionais, né? Que a gente vê aí o Serge Ibaka destaque na Espanha, a gente vê o Doncic também como sendo destaque, e a gente fica feliz de ver um campeonato como o NBB aqui, tendo essa força que está tendo, e a gente fica com esperança de que o basquete consiga fazer um bom papel nos Jogos Olímpicos. A expectativa é que tenhamos sim um bom resultado lá, assim como foi aqui no Brasil, o time foi no embalo da torcida e conseguiu ir até onde poderia, e é claro que a gente está com uma expectativa boa para essas Olimpíadas que vem aí. Tá mudo, Márcio. Agora o Márcio tem que desmutar. Marcelo, você quer fechar com alguma fala, já que é o seu esporte? Ah, cara, esse daí é o Dream Team. Nenhum dos outros que vieram depois, chamados Dream Team 2, Dream Team 3, esses aí não são. Esse daí de 92, eu lembro direitinho que eu era atleta ainda, eu jogava aqui no Clube de Regatas Tietê, em São Paulo. A gente saía doido do treino, do técnico, ele estava querendo treinar no dia do jogo da seleção americana. Olha que absurdo. E aí a gente saía, acabava o treino e ia correndo para a sala de TV, que na época o clube lá tinha a sala de TV e ficava assistindo. E era uma coisa fantástica. E eu indico para vocês uma coisa. Se você tiver oportunidade, vão no YouTube e procura um vídeo falando sobre o treino da seleção americana antes dos jogos, que era o time do Magic contra o time do Larry Bird, o time do Jordan contra do Magic Johnson e do Larry Bird. É uma coisa sensacional. Assista. Ô, Marcelo, vai para você essa pergunta aqui do tinha separado aqui do Alex. Deixa eu só fazer um Samuel. É porque eu falei sobre os atletas de basquete desse time especialmente, eles são um belo de um exemplo do que são super-humanos, né? Porque assim, os caras voam, eles têm 5 metros de altura, calçam 60, não é uma coisa assim muito comum. E eu tenho uma lembrança de quando era pequeno, a seleção brasileira de basquete, tanto a feminina quanto a masculina, eles vinham treinar no ginásio do Sesc, que é atrás da casa da minha avó, aqui em Santos. E o Paulão, que foi um atleta da seleção brasileira masculina da década de 90, mais ou menos, período de 90, ele era enorme. Eu lembro até hoje do dia que eu vi esse cara de perto. O quão impactantes são as habilidades e as demonstrações que o basquete causa e o quanto impacta isso na gente. Viu, Márcio? Pode falar, Gil. Eu abri a campanha daquela equipe de 92, né? Com os placares que eu alguns jogos, como eu falei, passaram no Sport TV lá durante a pandemia. E aqui, eu tava vendo aqui os jogos, eles ganharam de Angola de 116-48, ganharam da Croácia de 103-70, ganharam da Alemanha 111-68, do Brasil eles ganharam de 127-83, da Espanha ganharam de 171, aí nas quartas de finais, contra Porto Rico foi 115-77, semifinal contra a Lituânia 127-76 e a final contra a Croácia 117-85. Então essa foi a campanha do time nas Olimpíadas de Barcelona. Basquete amador contra basquete profissional. E o jogo contra o Brasil foi a menor diferença de pontos do campeonato. Sim, exatamente. Passaram esse VT para poder a galera ver como foi muito bacana ver o Brasil, né, tentando disputar de igual para igual com aquele time dos Estados Unidos, que foi fantástico, né, com o Michael Jordan, com Larry Bird, com toda aquela turma que a gente, né, Scott Pippen, Patrick Ewing, David Robinson, Karl Malone, John Stockton, Chris Mullin, Charles Barkley, enfim, só tem fera nesse time. Não, e ainda tinha o universitário, o Christian Leitner. Tinha, isso mesmo. Tio, eu vou pedir um favor, eu vou pedir para você sair e entrar novamente, porque talvez tenha dado um bug aí no seu. Você sai e entra novamente? Vamos lá. Enquanto isso, a gente vai vendo o esporte que o... Não, é o esporte do Gil agora, né? Então... Deixa eu fazer a proposta. Fala, Gui. Do Fernando. Desculpa, estou entendendo toda hora. Eu fiquei curioso com uma coisa. Ele falou a conexão dele com o esporte do jogo de videogame.
Eu queria saber se me apareceu no primeiro momento de paixão ou se depois para confirmar o amor. Ô Gui, eu vou pedir para você sair e entra, porque tá dando muito eco. Okay, Fala aí, Gil. Acho que ele perguntou, né, qual que o amor veio primeiro pelo jogo ou pelo jogo de videogame, pelo jogo jogado, né? Eu acho que foi o do videogame mesmo. No NBA Jam, tô dando eco também. Quem tá dando eco, gente? Alô? Som? Não é, eu deixei mudo aqui, ó. Vou mutar de novo. Som. Agora parece que retornou. Agora parece que tá normal. Tá normal agora. Bom, vamos para o esporte do Gil, para ele comentar, para a gente começar a parte da brincadeira. Vamos lá. Duas coisas. Nessas Olimpíadas, o vôlei masculino, a transmissão era 9h30 da noite. Sim. Era de futebol. Era, cara, que tensão gostosa. E a segunda coisa como o vôlei masculino tá agressivo, hein? Como tá violento, como o jogo tá pegado. Mas fala aí, Gil. É isso mesmo, Márcio. A gente acompanha o vôlei de uma forma tão próxima assim, e o esporte está muito físico, está muito, como você falou, muita pancadaria gorduchinha, como diz o nosso amigo Gurja, está sofrendo bastante. O esporte que também, a altura também, a média de altura ficou muito grande, né? E o voleibol foi uma escolha, porque assim, foi o esporte que me colocou, de fato, na televisão, né? Porque, na verdade, eu trabalhei muitos anos na FUNVIC, né? Que é a Fundação Universitária Vida Cristã, que é a detentora do time de Taubaté, quando o time era daqui da minha cidade, Pindamonhangaba. O time foi para Taubaté e se tornou esse fenômeno aí que a gente está vendo, com títulos e tudo mais e tal. E aí eu entrei na cultura no final de 2019 para fazer a Superliga, né? E graças a isso eu consegui amizades dos nossos amigos, o Capita William, a Vera Mossa, o próprio Gurja, e outros nomes que eu pude dividir microfones, não só na cultura, como no canal Vôlei Brasil. E eu tive que estudar bastante para poder fazer uma transmissão de vôlei de forma que agradasse todo mundo que acompanha os jogos, né? E aí o Shazam do futebol começou a entrar no vôlei, hoje está no basquete, e o vôlei para mim é um esporte muito, muito fantástico, é um esporte muito legal de se acompanhar, tanto quanto o basquete. O futebol, ele, nos últimos anos, vem perdendo pontos para esses esportes para mim, viu? Gui, quer falar sobre vôlei? Cara, vôlei, né, tem aquele ponto do Marcelo Negrão, daquele saque que é, né, marcante. O Maurício, que foi um jogador magnífico, acho que ainda é visto como um dos maiores levantadores da história, e que durante muito tempo a seleção brasileira, e tem alguns esportes que ficam muito ligados à Olimpíada mesmo, que na Olimpíada que eles são fomentados, expostos e tal, então não tem como a gente não reconhecer esse período que o vôlei resolveu investir, se desenvolver e virou baita potência que é, aquele monte de rally com Itália, com Cuba, né? Sensacional. E o feminino também, né? O feminino também tinha um monte de quebra-pau com as cubanas, com russa, com a americana. Muita intensidade na rivalidade. E tu falou que tá muito agressivo e tal também, né? Falar sobre esse do esporte com os super-humanos, cada animal dando uma porrada na bola, que parece que a bola vai explodir, né? Então tem eu gosto dessa relação esportiva com quanto, assim, é muito forte. O esporte é incrível. Tem um ponteiro, não sei se ele é sérvio ou se ele é russo, o saque dele tá chegando hoje a quase 300 por hora. Não sei se ele é russo ou se ele é... Ô, Marcelo, você tem condições de responder essa sacanagem aí? Maurício. Eu respondo sim. Eu respondo o Maurício pelo seguinte, porque o Maurício teve que abrir a picada no meio da floresta, sabe? Foi o cara que lá na seleção pegou o vácuo da seleção de prata, né?
e depois ele acabou sendo campeão, multicampeão, com a seleção que virou a seleção de ouro, e o Ricardinho ele já veio com um caminho meio trilhado, no sentido de o Brasil ser referência no mundo, todo mundo já temer o Brasil, então eu fico com o Maurício. Bom,